ciúme, ciúme, eu me mordo, eu me acabo, eu me rasgo de ciúme, ciúme, ciúme. Alô, ouvintes do podcast Não Tenha Medo de Fantasmas. E o assunto de hoje é o ciúme. Segundo o dicionário, ciúme é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto a outro. Receio de perder algo, alguma coisa. Sentimento negativo em que se mesclam ódio e desgosto, provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem. Inveja. Olha os sinônimos de ciúme também. É a própria inveja, o controle, a posse, o despeito, a disputa, o egoísmo, a rivalidade. Quantas coisas fortes, né? Sentimentos pesados. O ciúme me lembra muito um desenho da década de 1960, 70, que eram os impossíveis. Eram 3 heróis: o homem mola, o homem fluido e o multi-homem. O multi-homem, ele tinha a capacidade de se multiplicar, de fazer vários clones dele para enganar os inimigos, não é? Os adversários lá que ele tinha que combater. O ciúme é assim. Ele é um sentimento que arrasta outros fantasmas. Ele lota a nossa mente, a nossa casa mental de fantasmas, porque todo sentimento normal, equilibrado, ele pode acometer as pessoas, todos nós, uma hora ou outra. Nós já falamos sobre isso. O problema é quando sai do controle. O ciúme é uma locomotiva que está nos trilhos. Você pode sentir um ciúme de alguma coisa, de alguém, não é? E aquilo ser passageiro. Mas quando se torna possessivo, quando o ciúme se torna algo que prejudica a você e a outro, aí tem que ligar o sinal de alerta. Por quê? Porque ele vira um trem desgovernado. Lembram daquele filme, quem já viu, quem gosta de filme, com Denzel Washington? Incontrolável? É isso. É um trem sem freio que vai engatando outros vagões nele, como a posse, o sentimento de possessão, a raiva, a inveja e o egoísmo, até outros mais fortes que podem levar a atitudes muito mais drásticas, como se você não é meu, não é de ninguém, e aí isso pode gerar crime, né? Propriamente dito, tirar a vida de uma pessoa, ou um crime emocional, de deixar a pessoa escravizada, porque o ciúme, o possessivo, o sentimento que saiu do controle, que é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, ele escraviza aquele que é acometido pelo ciumento. E é claro, se você conhece alguém que tem esse sentimento muito forte, não provoque, né? Porque você pode se dar mal com isso. Eu separei aqui algumas frases muito interessantes sobre o ciúme. E a mais, assim, que me chamou mais atenção é porque eu penso que o ciúme é um grande cineasta. Ele vai criando, quando ele está fora de controle, ele vai criando, quando ele é doentio, ele vai criando um filme com cenas da cabeça dele. Ele vai juntando aquelas cenas, ele vai imaginando coisas e ele acaba fazendo um filme, uma série. E que, no fundo, o ciumento acha que aquilo é baseado em fatos, mas, na verdade, é uma grande ficção. A frase é a seguinte: o que os olhos não veem, a paranoia inventa com alta precisão de detalhes. Mas você vê que nessa frase, ela
contém muita reflexão, porque os olhos não estão vendo. Mas a pessoa me traiu, eu tenho provas, eu sinto, eu sei. Isso é um problema dela. Se ela traiu você, ela vai ter que se haver com a consciência dela. Você vai sentir, a gente vai sofrer, a gente vai ter raiva, mas a gente não vai partir para nenhuma atitude que descarrile essa locomotiva, que perca os freios, o caminhão da nossa vida, para a gente cometer um ato pior do que o que a pessoa cometeu. E ciúme é um sentimento muito utilizado em filmes, em romances, por escritores. Um dos maiores, se não o maior do Brasil, Machado de Assis, ele utilizava muito esse sentimento nas suas crônicas, nos seus contos e principalmente no modo dos seus romances, né? Onde até hoje ninguém sabe se Capitu traiu ou não Bentinho. Muitos acham que não, outros acham que sim. O importante disso tudo é que Bentinho continua amando Capitu e nós vamos ficar com essa dúvida. Então, na dúvida, o ditado diz, é melhor não fazer. Não alimente o ciúme. Uma outra frase muito interessante é que a suspeita, o ciúme também é suspeita. A suspeita e o ciúme são venenos empregados na medicina. Se pouco, ele salva. Se muito, mata. A suspeita, o ciúme, você ficar ali, vou estudar isso, vou ver, estou meio receoso, eu estou com um certo ciúme dessa situação, né? Porque a gente tem ciúme de tudo, né? Se a pessoa tem um cabelo bacana, cheio para nós, cabelo cheio encaracolado, se você tem um cabelo liso, a pessoa tem um cabelo encaracolado, você quer ter o cabelo encaracolado. A pessoa que quer tem um cabelo encaracolado, ela quer ter o cabelo liso. Se você tem o olho castanho, você quer ter o olho azul. A pessoa que quer ter o olho azul, quer ter o olho vermelho. O que tem o olho vermelho, quer ter o olho amarelo. E por aí vai, a gente nunca está satisfeito, a gente fica com ciúme dos outros, né? Isso é muito comum em vizinhos. O vizinho tem um carro bacana, eu preciso ter esse carro. O vizinho comprou uma televisão 4K, eu tenho que comprar uma televisão 4K. Aí você está todo endividado. Aí você fica com raiva do vizinho. Então o ciúme vai levando, esse ciúme doentio que quer se igualar, que quer rivalizar com o outro, ele é uma chaga. Ele é como eu já falei, um caminhão sem freio, ladeira abaixo, uma locomotiva descarrilhando com vários vagões. É descarrilando, né? A minha irmã, quando eu vi isso, nossa senhora, ela vai acabar cancelando, se não o podcast, vai cancelar até qualquer coisa que eu faça. É descarrilar mesmo, então tá tudo certinho. Voltando aqui ao tema, o ciúme, ele pode descarrilar, já que estamos falando, a nossa vida. Ele pode trazer consequências nefastas da nossa vida. Então, uma outra frase que é para encerrar, que eu acho interessante, até com uma leveza, né? Ela diz o seguinte: sinto ciúmes de tudo que é meu e de tudo que eu acho que deveria ser. A gente quer tudo, não é? E a gente não pode ter tudo nessa vida. Vamos pensar nisso. E não vamos mais ficar nos rasgando, nos acabando, sofrendo, destruindo, acabar com a nossa própria vida por causa do ciúme, que pode se tornar uma inveja, que pode se tornar despeito e que pode tornar sentimentos mais graves. Então, nada de mas eu me mordo de ciúme. Nada disso. Sigamos em frente e até a próxima.